Aí a fotografia então começa a entrar na performance. Primeiro ela começa como um registro. Ela se alia à performance para de alguma maneira provar que ela realmente aconteceu pelo caráter de efemeridade que ela tem. Ela entrou então como um recurso de colocar na roda, de participar de editais, de existir um registro, de provar que aconteceu, né? Assim também foi no teatro, também a fotografia entrou no teatro pra registrar aquele evento, assim. Antes eu tinha falado, antes de começar a falar sobre isso, ainda falando sobre a performance em si, eu queria falar sobre uma coisa que eu falei na hora de pensar a performance, que era o discurso, na proto-performance, que era o discurso, blá 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 blá. Então, a parte do discurso seria então uma pesquisa teórica e prática, ou seja, se eu vou falar sobre deriva, se eu vou falar sobre mapas, sobre cidade, sei lá. Então eu vou me colocar em ambientes, eu vou pegar um mapa, de repente estudar o mapa da cidade, fazer um desenho, sei lá, eu vou estudar isso, não é apenas vou falar sobre o corpo humano e vou fazer isso. Isso é raso, é muito raso. Mas tipo, tá, tem artista que trabalha assim também, tudo bem, né? Não podemos jogar. Mas, enfim, eu queria falar sobre isso e trazer essa perspectiva pra dentro de uma coisa muito importante na performance, que é o gesto político. O gesto político na performance, ele nasce, então, nos anos 60 para se libertar das massas, né? Então, o gesto político mostrando o seu corpo na sua concretude, na sua efemeridade e mortal, né? Na sua mortalidade, para pensar esse ser humano. E hoje em dia o corpo não é mais aquele corpo dos anos 60, mas os estudiosos da representação do corpo que falaram que no início do século XX o corpo do homem era uma das partes da representação do que ia acontecer com as massas, e essa era a preocupação. Daí teve a Revolução Russa, teve a Primeira Guerra Mundial, então tinha uma preocupação muito grande em relação às massas. Na metade do século XX, a preocupação se voltou pro corpo como tentando se libertar dessa coisa da globalização, né? Já tentando existir como um ser humano, assim, na sua idiosincrasia, na sua especificidade, na sua singularidade. E agora o ser humano do século XXI, do final do século XX e início do século XXI, seria o que eles chamam de corpo espetáculo, que seria um corpo, então, que estaria voltando a procurar a massa, mas dentro de ainda de uma minoria. Então, tipo assim, não existe grandes tribos, mas existem agora movimentos de minorias representativas e tal. O gesto político hoje não é o gesto político que falava sobre marxismo do início do século XX, mas o gesto político hoje é um gesto que coloca o seu corpo e questiona esse corpo dentro de uma sociedade, e questiona o seu espaço dentro de uma sociedade, e questiona principalmente corpo e cidade. São os grandes temas do início do século, assim, corpo e cidade. Pensar o seu próprio corpo nessa sociedade e pensar a cidade, os espaços e essa relação. Tá, dito isto, porque até as coisas mais oníricas, mais poéticas e tal, elas também estão dentro de um gesto político, nem que seja de escapar. Nossa, esse quadro tá fudido. De escapar de uma realidade, enfim, trazer à tona os sonhos e tal. Os duplos, né? Tipo, enfim, um monte de coisa. Tá, a fotografia e a performance, tá? Eu comecei a estudar o meu trabalho meu anteprojeto de mestrado é o ato fotográfico como ato performático. É o nome do meu anteprojeto, tá? E eu estudo onde que essas coisas se encontram. E aí eu descobri o primeiro autorretrato, né? É o Afogado. Tem várias traduções, na verdade, para essa foto. Mas essa foto, o primeiro autorretrato que foi feito com daguerreótipo pelo Bayard, ele deixou em exposição por uns 30 segundos, sentou e se fez de morto, e depois
distribuiu pela cidade, né? Porque ele fez isso então em resposta, como um gesto político, porque ele não levou os créditos na daguerreótipo, ele também teve essa coisa da invenção e tal, e foi a maneira com que ele pôde se expressar. Foi uma performance, quer dizer, algumas pessoas, alguns escritos, alguns estudiosos defendem que essa seria então a primeira foto performance, né? Ou a primeira foto performance é um termo, ou a primeira performance para a câmera, ou o primeiro ato fotográfico como ação performática, que é uma outra teórica que é aqui do Brasil, inclusive, do teatro, que defende. Então, a fotografia, o primeiro seria tipo a primeira performance, eu acredito também nesse lugar aí. Só que assim, há uma grande problemática aí, porque enquanto a gente viu antes, né, o quanto o teor de efêmero, de forte da performance, ele não se encaixaria na coisa da foto, né? Tem esses dois lados, assim. Mas tem um lado que, tipo assim, a Peg Phelan, ela tem um livro que chama Ontologia da Performance. Ontologia da Performance, que ela defende que não tem como uma fotografia ser performance, não existe como, porque acaba com o caráter efêmero da performance e já não é a primeira coisa. Mas tem o Auslander, que é um outro estudioso, que ele fala sobre os novos modos de percepção humano, tá? Que daí é o que eu acredito. Por quê? Porque ali quando a performance foi criada, logo, por aquele momento ali, também um cara chamado Derrida, que é um filósofo, ele falou que era um novo momento, que tem tudo a ver. O Derrida, ele fala que era um novo momento para a humanidade, e ele chamou isso de pós-estruturalismo, que seria então a queda das ideologias, de uma verdade absoluta. Então, o pós-estruturalismo acredita, e eu também acredito dentro desse pensamento pós-estruturalista, que um objeto ele tem diversos significantes, porque depende muito da perspectiva de cada um. Então, há um movimento, há uma ação no momento em que o espectador ou o observador se coloca em relação ao objeto. Isso pode ser um objeto vivo, com o coração batendo, ou uma imagem seguida de um texto, ou um tecido impresso, e é isso que eu me apego. Por quê? Porque eu acho que... Porque tem estudiosos também que defendem que, tipo, o nível da percepção do ser humano hoje é muito mediado pela imagem, né? A gente tá, tipo... A democratização da internet, por exemplo, no início do século XXI, fez com que as pessoas se relacionassem muito através da imagem e se representassem muito pela imagem, né? Então a importância do autorretrato, por exemplo, hoje é muito diferente da importância do autorretrato nos anos 70, né? Que era um outro tipo de circulação. Então, vou apagar isso aqui, gente, se vocês precisarem. Eu acho que eu vou colocar as referências na bagulhetes do vídeo ali, tá? Então, basicamente... Gente, isso aqui tá muito cagado. Jesus. Meu Deus. Então, assim, tá. Ser, mais fazer, mais mostrar. Isso aqui seria performance, né? A questão é, essas coisas elas têm que se dar simultaneamente? É a questão que os estudiosos se colocam, os que questionam a coisa da foto performance, por exemplo, que acham que a foto performance é legítima também como uma ação. Sendo que hoje a sociedade é mediada por uma imagem a maioria do tempo, e as coisas, a gente apaga o tempo de feitura da coisa e recebe como uma coisa simultânea de fato. Então seria isso, né? Porque no momento que tu tu faz e tu troca o teu olhar, o olhar do espectador por uma câmera,
e depois, em outro momento, o espectador tá lá e se depara com a fotografia e tem uma ação de percepção, um movimento e um deslocamento da percepção para se colocar, quando se coloca na frente de uma obra de arte, só pelo simples fato de olhar para aquilo como uma obra de arte, assim como o Duchamp fez e assim como a performance fez, no momento de deslocar algo para um outro lugar. Tem um cara que ele... Tem duas pessoas, tá? Dois artistas que eu vou citar aqui, que eu acho eles importantes para falar de performance e de fotografia, que é o Manuel Vazon, que ele é um cara que ele é considerado hoje a gente tá muito na coisa da coisa da miscigenação, do remix, eu diria, né? Do remix. Ele é um cara italiano que ele mora nos Estados Unidos e colabora com um cara que nasceu na fronteira do México com os Estados Unidos. E aí tá, são pessoas que falam muito sobre essas pessoas entre fronteiras, sobre essa outra coisa que chama na performance, chama liminalidade. Depois eu vou falar sobre isso, mas eu vou falar sobre o Manuel Vazon. Se vocês quiserem dar uma olhada no trabalho dele, é Manuel, acho. Ai, não sei. Vazon. E aí a Berna Reale. Queria falar sobre esses dois porque eles têm um trabalho que por alguns podem ser parecidos, mas os procedimentos são diferentes. E a importância da performance dentro da fotoperformance é justamente o procedimento, o fazer, a artesania. O Manuel Vazon, ele diz que ele faz a razão das performances deles existirem são pelo simples fato de fotografar. Então, ele não faria caso não fosse ser feita uma fotografia. Ele trabalha com encontros que se configuram como eventos performáticos. Ele trabalha com corpos de artistas do corpo e a partir disso ele faz as suas fotos, tá? Então, ele tem realmente uma ação, ele está junto com outras pessoas que são e estão e fazem, só que em outro momento que ele mostra. Já a Berna Reale, ela é uma artista do corpo, ela é do Pará, do Belém do Pará, ela é perita e as obras dela têm caráter de denúncia, ela é uma grande artista, assim, eu adoro ela. E as performances, ela diz que ela é uma artista do corpo, ela faz performances, só que há um desdobramento que é a fotografia e ela tá bombando tanto na área das artes cênicas com o corpo, quanto pelas galerias do mundo. Então, a abertura de significantes com o trabalho dela se dá tanto na parte do ser estar agora acontecendo, na coisa que a Peg Film denominaria como uma performance, realmente performance, assim. Mas também as fotos dela têm um impacto estético muito grande, então ela tem uma perspectiva ampla quanto ao trabalho dela. E eles têm esses dois procedimentos diferentes. Mas no momento que tu pega a obra de arte, assim, tu não pensa, tá, vou falar agora sobre liminalidade rapidinho, já tô acabando, gente, juro. Meu Deus do céu, estou muito com medo, desculpa. Mas é que é muita coisa mesmo, e eu tô até me embolando, assim, queria falar direitinho. A liminalidade é uma coisa muito importante na performance, e é um termo muito difícil de falar, mas seria, assim, o entre fronteiras, tá? Vamos botar aqui um sim e um não aqui. A performance se dá nesse lugar. Se dá com mais questionamentos, mais interrogações do que exclamações. Então, é um lugar onde abre as possibilidades do espectador fazer um movimento de percepção e de recepção e de interpretação. Porque por mais que a gente queira mostrar as coisas reais, essa vontade da performance, de mostrar o real, o aqui e agora, o próprio uso da linguagem, a própria experiência já faz com que cada um interprete de uma maneira. Como é que é o nome do cara?
Tem um teórico que fala que isso é o horizonte de expectativas de cada espectador. Ai, esqueci o nome dele. Nunca vou lembrar. Então seria nesse lugar aqui, entre o sim e o não, entre o azul e vermelho, que a performance se dá. Por isso que gera um certo deslocamento de percepção. Eu não fico normal. Algo acontece no espectador no momento que se faz. Então eu acho que é aqui que a gente pode defender ainda mais a performance dentro da fotografia. Nesse caráter de linearidade, de estar entre fronteiras, de estar nem cá nem lá, de abrir a percepção para os significantes. Tá, meus amigos, eu poderia falar muito mais, mas não precisa, né? Eu acho que se vocês tiverem mais questões sobre isso, podem me enviar, tá? Eu vou, na medida do possível, tentar responder o mais rápido possível. Eu tenho alguns títulos pra falar. Eu acho que esses títulos são importantes pra quem quiser ler. Esse aqui, o corpo na arte contemporânea, é muito legal. Esse aqui da performance como linguagem, do Renato Cohen, que ele é brasileiro. E é muito legal, eu tenho, esse é meu, eu posso emprestar. E esse aqui também é meu. A arte da performance, que esse aqui traça muito mais ligado às artes visuais e esse aqui traça muito mais ligado às artes cênicas. E eu tenho muito texto também impresso, muito polígrafo, assim. Tem várias coisas, tá, pessoas? E aí é isso. Tá, eu não vou amanhã, né? Desculpa, eu tenho que trabalhar até 5 da tarde em Canela. Com frio do caralho. Saudades. Mas me botam o meu nome. Tá isso, beijos, amo vocês.